Quero que você abra a sua Bíblia comigo, lá no livro de 1 Samuel, por favor, capítulo 1 e o versículo 11. 1 Samuel, capítulo 1 e o versículo 11. Quando nós estávamos ali conversando, eu e o pastor Fabiano, ele falou para mim assim, qual que vai ser o tema? E eu trabalhando no meu serviço, eu falei, Jesus, eu aprendi uma coisa, irmão. Quando eu subo no altar, quem manda não sou eu, quem manda é Jesus. Aí eu lá no meu serviço falei, e agora? O pastor está perguntando de tema, o que eu vou falar, Senhor? Aí Deus falou assim para mim o tema. Fala para o meu povo usar a frustração que eles estão passando para chegar perto de mim nessa noite. Aí eu comecei a ver as irmãs louvando, passa lá em casa, olha uma frustração. Aí depois veio a outra irmã louvando a bondade de Deus, olha a outra frustração. Então eu quero dizer para os irmãos nessa noite, Deus sempre vai trazer uma frustração no meu caminho, no teu caminho, só para você chegar perto dele nessa noite. Aí você vai entender aqui nesse momento que Deus vai falar conosco. Diz assim, e votou um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Feche os seus olhos comigo. Senhor, eu só tenho boca, Deus. A palavra nunca esteve comigo, sempre habitou com teu Espírito. É por isso que neste momento, como aqui já foi orado por mim, que eu me diminua, que o Senhor cresça. Que eu me considere mais uma vez nesse momento, em cima deste altar, uma folha seca, um barro, um grão de areia, um nada. Porque a glória é sempre do Senhor, a majestade sempre será do Senhor. Eu só te peço, meu Pai, venha usar estes lábios que aqui estão, para falar com o teu povo aquilo que provenha do Senhor neste momento. Meu Deus, cerca também essa casa com os teus anjos, com os teus arcanjos agora neste momento, e que nada venha atrapalhar a ministração da tua palavra nesse momento. Que o Senhor esteja conosco, assim te peço, te agradeço em nome de Jesus, amém? Você pode se assentar mais uma vez, dando uma salva de palma para esse Jesus maravilhoso, a qual nós estamos na presença dele neste momento, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu vou pedir para o nosso irmão ali, tem um fundo aí, abençoado, que o Senhor possa colocar para mim, por favor. Deus te abençoe. Como eu disse para os irmãos, eu estava no meu trabalho, aí eu perguntava para Deus, frustração? Aí o pastor Fabiano falou, o tema Deus te deu, e aonde que está isso? Aí eu lá continuando trabalhando, quando Deus veio falar comigo sobre Ana. E talvez você nessa noite já ouviu várias mensagens sobre Ana. Quem era Ana? Era uma mulher frustrada, já começo falando assim. Era uma mulher que tinha casa, tinha esposo, tinha um lar, mas a sua vida estava frustrada. E a Bíblia vai falar para mim e para você que de ano em ano, Eucana, seu esposo, eles subiam ao templo para adorar a Deus. Então imagina comigo, existia apenas um culto naquela época, era no final do ano. E quantos cultos eu e você nós temos aqui agora? Quantos momentos você tem com Deus agora? Eu não sei quantos cultos tem aqui dentro dessa congregação, mas imagina você que vem a um culto dentro dessa congregação, você vem frustrado, você vem triste, você vem desanimado, pensando em parar, pensando em desistir de tudo. Aí sempre entra um objetivo na sua vida, eu vou usar a minha frustração para mostrar para aquele que pode mudar a minha vida aqui nessa noite. Eu não sei se você está entendendo, mas eu vou agora conjecturar como era a vida de Ana. A Bíblia fala para mim e para você, você já ouviu falar, que Ana, ela não poderia ter filhos, porque ela não queria, ou seja, ela não podia ter filho, porque o Senhor havia cerrado a madre de Ana. Aí se nós compreendermos aqui, naquela antiguidade, na época antiga, ou seja, o marido que se casava com a esposa, e a esposa não pudesse dar herdeiros, porque a Bíblia fala para mim e para você que filhos são heranças do
Então o tesouro, eu quero acreditar, naquela época, não era o jumento, não era o cordeiro, não era o boi, não era o ouro, não era a prata. Quem tinha filho era abençoado. Só que a Bíblia fala para mim e para você que Ana não podia dar filho para Eucana. Aí então, para Eucana não ficar sem herdeiro, a Bíblia fala para mim que Penina vai surgir no caminho de Eucana. E ele vai tomar para si então Penina para ser o que? A sua segunda esposa. Só que a Bíblia fala que a primeira era Ana. Agora entenda uma coisa: Deus vai criar um propósito sobre Israel, ou seja, o povo se afastou do Senhor, o povo deixou os ensinamentos, o povo largou a presença. Só que Deus então vai se silenciar, só que Ele vai projetar. Entenda uma coisa nessa noite: o silêncio de Deus não significa que Ele não está trabalhando. O silêncio de Deus é que alguma coisa Ele está preparando para realizar na minha vida e na tua vida aqui nessa noite. Olha para você entender, a Bíblia vai falar para mim e para você então que Deus se silencia, e por Ele se silenciar, alguém então começa a viver uma vida de frustração. Entenda uma coisa: Ana, ela vivendo uma vida de frustração, a primeira frustração que ela vai viver, minha irmã, é quando ela chega dentro da sua casa e não pode dar filho. Penina começa a gerar. Entenda uma coisa: tem muitas peninas que estão gerando agora, e ao invés de pegar a sua geração e guardar para ela, está te perturbando, está te perseguindo, está te criticando. Eu tenho uma palavra em cima deste altar para a tua vida nesse momento: o que Penina está gerando não se compara o que Deus vai fazer na tua vida aqui nessa noite. Não se compara o que Deus vai realizar na tua vida aqui nessa noite. Só que a Bíblia fala para mim, irmãos, que Ana está frustrada. Aí eu pergunto para a igreja aqui nessa noite: é difícil orar quando tudo está dando errado? É difícil orar quando tudo não está dando certo? É difícil orar quando está faltando alimento dentro do armário? É difícil orar quando está desempregado? É difícil orar quando muitas das vezes você que é mãe vê o seu filho nas drogas? É difícil orar quando muitas das vezes você vê alguém enfermo dentro da tua casa? Por quê? Muitas das vezes a frustração que chega e bate na porta do nosso coração nos causa fraqueza. Agora entenda uma coisa aqui nessa noite: Ana estava frustrada, mas não faltava culto. Alguém entendeu? Ana estava frustrada, mas todo ano subia com seu esposo para a casa do Senhor. Só que entenda uma coisa aqui nessa noite, meus irmãos: subir é uma coisa, a diferença é de que forma que você vai descer do culto. Alguém pegou aqui nessa noite. Eu vou repetir para você entender: vir para o culto é algo, o negócio é quando você volta do culto. Como aqui já foi falado, eu vou repetir algo tão especial que agora que Deus está colocando no meu coração. Eu estava ali sentadinho, e essas cadeiras aqui estavam cheias de jovens. Talvez eles agora estão nos estudos, aprendendo, ou seja, estão ali se preparando também, conhecendo a Deus. Aí eu olho para essa cadeira com o meu olho físico, ela está vazia. E se você abrir os seus olhos espirituais, como é que essa cadeira está aqui agora? Eu estou sentindo a presença de Deus aqui nessa noite. Sabe por quê, minha irmã? Porque a Bíblia fala para mim e fala para você que aos teus anjos dará ordem para te guardar em todos os seus. Você acha que você veio sozinho para o culto hoje, minha amiga? Você acha que você veio sozinho para o culto hoje, meu amigo? Você está com seu corpo físico aí, mas os anjos estão no nosso meio aqui agora. Oh, presença maravilhosa, Jesus. Aí a Bíblia vai falar para mim, vai falar para você então que Ana vai para o culto, mas a sua frustração não deixa ela cultuar Deus. A sua frustração não deixa ela sentir a presença de Deus. E todas as vezes que ela volta para casa, acontece o que? Uma perseguição, uma afronta. Ou seja, ela já gerou o primeiro, Penina já gerou o primeiro, está gerando o segundo, está gerando o terceiro, e eu estou como? Estou sem gerar. Ou seja, eu não tenho nada para contar, até que um dia ela vai entender que a aflição dela
é o segredo para a sua bênção, para o seu milagre. Entenda uma coisa, eu estava na minha casa e Deus falava comigo, todas as vezes que Ana subia no templo com Eucana, para adorar, ela não tinha forças para o buscar, ou seja, para apresentar a sua oração, até que ela olha para a aflição que ela está passando e fala, hoje não, hoje vai ser diferente. Hoje eu quero subir para o culto, e eu quero descer diferente. Levanta a tua mão neste momento. Eu vou profetizar nessa igreja, debaixo de uma graça, debaixo de uma unção que está em cima deste altar agora. Quem chegou para baixo, vai voltar para cima hoje para casa. Quem chegou enfermo, vai voltar curado nessa noite. Quem chegou oprimido, vai voltar sarado de espírito nessa noite. Alá pra canta, lava soma da cai. Entenda uma coisa nessa noite, meu amado irmão, o culto não é do pastor, o culto não é nosso, o culto é de quem? E todas as vezes que nós vemos para o culto, a gente tem que entender que o homem não faz, mas o que está no altar vai fazer hoje por você. A Bíblia fala para mim, fala para você então que este dia Ana propôs no seu coração fazer uma petição. Aí eu vou pegar um ganchinho da nossa irmã ali, lá no livro de Neemias, que a qual acabou aqui de falar. E se nós entendermos, Neemias vai ficar aflito de espírito, porque as muralhas estão derrubadas, a cidade do seu pai está destruída. Só que ele vai pegar aquela aflição e vai fazer então uma oração. Ou seja, ele fez a mesma coisa que Ana fez. Se o Senhor me ouvir e atentar o pedido do teu servo, quando eu chegar na frente do rei, o rei vai me fazer um pedido. Entenda uma coisa aqui nessa noite, o mesmo Deus que ouviu Neemias, ouviu Ana, está disposto para te ouvir aqui nessa noite. O mesmo Deus que ouviu Neemias e ouviu Ana, está disposto a mudar a minha história, a tua história aqui nessa noite. Nós temos que entender, meu amado irmão, que a frustração não é para te matar, mas é para te aproximar de Deus aqui nessa noite. Eu vou falar algo aqui debaixo de uma autoridade de Deus agora sobre a tua vida neste momento. Se alguém achava que você ia voltar triste para casa da mesma forma que entrou, se engana nessa noite, porque tem um Deus em cima deste altar disposto a te ajudar, disposto a te levantar, disposto a te curar, e perante a unção e a graça e o Espírito dele aqui nessa noite, eu quero te dizer neste momento, ei Ana, você vai gerar o teu milagre nessa noite. Olha para você entender. Aí a Bíblia fala então para mim e para você que Ana, ela está na mesa. O que me chama a atenção é a forma que está a mesa, irmãos. A mesa não está vazia, a mesa está farta. Só que Ana não quer comer nada daquela mesa, sabe por quê? Quem está frustrado, está triste, perde até fome, mas não é verdade? Quem está frustrado, está triste, não sente alegria nem de comer o pão. Aí a Bíblia fala então que Ana não consegue comer e não consegue beber. Aí o que ela faz? Ela se levanta, mas o que me chama a atenção é a pergunta que o marido vai fazer para Ana. A Bíblia fala que Eucana vira atenção a Ana e fala assim: mulher, por que tu está triste, mulher? Por que tu está triste, mulher? O que te fez ficar triste? Entenda uma coisa nessa noite, Deus está fazendo uma pergunta para você. Por que você está triste? Sabendo que eu sou um Deus que posso mudar a tua história aqui nessa noite. Por quê? Ana ali naquele momento, depois da pergunta de Eucana, ela criou forças em seu coração. Sabe por quê? Porque Eucana mexeu lá na ferida. Ana, Penina tem filhos, mas o amor que eu sinto por você é maior. Ana, Penina até gerou, mas eu ainda continuo te amando. E a Bíblia fala para mim, fala para você que Eucana subia no templo para ofertar e sacrificar a Deus. Agora entenda uma coisa, enquanto para Penina Eucana dava uma parte, a Bíblia fala, ele dava uma parte, para Ana, ele dava uma parte
excelente. Sabe o que significa aqui nessa noite? Eu vou te motivar, Ana. Tem gente entendendo. Eu vou te pôr de pé nessa noite, Ana. Ana, eu vou te levantar. Olha para a oferta que eu estou oferecendo, Ana. Eu vou pegar a tua fé, Ana, e vou fazer você gerar o seu milagre nessa noite. Sabe o que isso significa para mim e para você nessa noite? A oferta aqui é eu e você. Como é que está a sua oferta? Pergunta para dentro de você agora, como é que você está como oferta aqui agora? Eu vou falar, igreja, que Deus está falando aqui, ó. Pode os seus bolsos estarem vazios, mas a sua alma cheira uma oferta para Ele aqui nessa noite. Pode até a tua conta bancária estar no vermelho, mas a sua alma cheira uma essência de valor para Ele aqui nessa noite. Agora vem comigo, ó. Vamos entrar no mistério aqui agora. Ana levantou da mesa, não falou para ninguém na onde ela iria. E a Bíblia fala que ela vai na onde? Em direção ao altar, em direção ao templo, em direção ao lugar mais sagrado, que era o lugar de intimidades com Deus. Agora entenda uma coisa. Nesse dia então Ana quer oferecer um culto, meu irmão. E sabe, ai Jesus, eu vou falar. Sabe aquele momento, irmã, pastor, que a gente vem para o culto para oferecer um culto a Deus, e sempre tem alguém que está desligado no culto e quer te desligar? Vocês entenderam? A Bíblia fala que quando ela entra para oferecer o culto, quem está lá? Eli, o sacerdote. E de que forma que o sacerdote está lá no culto? Ou seja, quem está desligado perdeu presença. Quem está desligado não consegue sentir intimidade nenhuma com Deus mais. Quem está desligado vê do lado de fora, não consegue te ver por dentro. Aí quando ele vai olhar para Ana, Ana chega chorando, se lamentando, toda aflita de espírito. E como é que Eli vê Ana? Embriagada. Sabe o que Deus está falando para mim e está falando para você aqui nessa noite? Enquanto muitos te chamam de embriagado, quando muitas das vezes você está chorando no culto, achando que tudo está perdido para você, eu tenho um segredo escondido para você aqui nessa noite. A Bíblia fala para nós então que Eli fala, você está embriagada, mulher, vai para casa. Vai para casa, mulher, não tem jeito para sua oração não. Olha aí a forma que você está no altar, você acha que Deus vai te ouvir? Você acha que Deus vai te escutar? Até que ela pega a força onde ela não tem, ou seja, na sua aflição. A Bíblia fala então, ela fala assim, tua serva não está embriagada, tua serva está aflita de espírito. Ela começa a contar o problema dela, então, para o sacerdote, e ela fala assim, eu vim aqui, porque eu não aguento mais sofrer a humilhação que eu estou sofrendo na minha casa, eu não aguento mais chegar lá e ver alguém que está gerando e eu não posso gerar, eu não aguento mais chegar na minha casa e ver alguém que está lá alegre e eu estou triste, por isso eu vim neste culto para voltar diferente para minha casa. Quem está entendendo isso? Eu estou sentindo a presença de Deus aqui nessa noite. Aí eu começo a conjecturar aqui, meu pastor, não tem como eu vir para o culto triste e voltar triste para minha casa, não tem. Sabe por quê? Porque a Bíblia vai falar para mim, vai falar para você, que aonde tem presença, a tristeza pula de alegria, irmãos. Então se não tiver presença no culto, você entra triste e volta triste para casa. Mas como eu cheguei aqui num culto, que está cheio de vaso aqui, cheio da presença de Deus, sensíveis ao Espírito Santo do Senhor, eu quero profetizar para você aqui nessa noite, quem saiu de casa caído, vai voltar de pé hoje para casa. Salabanábia.
vai voltar de pé para a tua casa nessa noite. Agora vem comigo para nós entendermos. Aí então, primeiro ela conta, irmã, o problema dela para o sacerdote. Aí o sacerdote compreende. Entenda uma coisa: a compreensão do homem não é nada naquilo que Deus vai fazer. Porque quando ele falou assim, que o Senhor conceda a tua pedido, o que ele fez? Ele foi embora. E quando ele vai embora, Ana começa a revelar o seu segredo. Nós acabamos de ler aqui agora, no versículo 11: Senhor, eu estou precisando de um filho varão, eu estou precisando de um filho homem, e depois que o Senhor me der este filho homem, eu vou devolver para o Senhor. Aí eu começo a voltar lá atrás daquilo que Deus falou nos nossos corações. Estava então ali, em silêncio, o Senhor com Israel, porque Israel havia deixado o Senhor. O templo estava em imundícies, ou seja, os filhos de Eli faziam do templo, ou seja, algo desagradável ao Senhor, e Deus então começou a ficar em silêncio no templo, até que essa mulher fez um voto, e Deus falou: vou descer de novo, eu vou descer de novo, e a hora que eu descer, eu vou pegar o pedido dela, e vou fazer agora a minha vontade sobre Israel. A Bíblia fala então, meu amado irmão, vem comigo que você vai entender agora. Ela subiu triste, fez o voto, e se levantou, e se você olhar depois, você vai ver que ela se levanta de fé. Quer ver uma coisa aqui nessa noite? Quer saber se a sua oração foi ouvida? É a forma que você vai voltar para a tua casa aqui nessa noite. Alguém está entendendo, irmãos? Ela faz a oração, ninguém colocou a mão na cabeça dela. Ela fez a sua oração, se levantou e voltou diferente para a sua. Agora entenda uma coisa comigo. O mais interessante não é na hora que ela volta para casa, é na hora que ela chega dentro da sua. Ai, eu estou sentindo Deus aqui nessa noite, irmãos. O mais interessante do inimigo, meu amigo, é quando ele vê a gente caído, desanimado, entristecido, e de repente ele te vê de pé, ele começa a ficar confuso. Penina olhando para Ana e vendo Ana toda de pé, toda alegre, toda disposta, só que ela não fala nada. E sabe quem que vai falar? Eucana. Mulher, você está diferente. O que aconteceu com você, mulher? O que te pôs de pé, mulher? Agora entenda comigo. O interessante, que para ter duas mulheres dentro de casa, tinha então 2 quartos. E a Bíblia vai falar para mim, vai falar para você então, que ele tinha 2 mulheres, só que nesta noite, ele quis ficar perto de quem? De Ana. Entenda uma coisa nessa noite, eu vou profetizar, Jesus vai visitar o quarto de famílias aqui nessa noite. Jesus vai visitar relacionamentos que estão aqui agora. É muito forte o que o Espírito Santo está falando ao meu coração neste momento. E eu volto lá atrás e falo para pessoas que estão aqui agora: não deixa a sua frustração te matar. Pega ela e gera força dentro dela, traz no altar, que Deus vai mudar a tua história nessa noite. Ai, teblana sumeremeneketia. Amantuki antalabadaya sonaramandaresia. Ai, te condone revlanaya subia. Entenda uma coisa, meus irmãos. Jesus falou assim: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos Sabe na onde que Ana foi? Não foi no sacerdote, foi diretamente naquele que podia ajudar ela. Foi por isso que Jesus falou assim: daqui, minha filha, este fardo que é pesado para você, eu vou fazer ele se tornar. Agora pega uma coisa, ela começa a gerar, e a Bíblia fala para mim, fala para você, que conforme ela está gerando, o sinal vem na onde? Na barriga. Entenda uma coisa, geração que é escondida é uma geração perfeita. O sinal vem de fora, mas o projeto está lá dentro.
Ai, que mistério, olha que presença. Quem aqui já fez bolo? Olha Jesus revelando, ó. Você põe o bolo dentro do forno, está escondido lá dentro. Você só vai ver se ele cresceu depois que você abre. Meu Deus. Eu estou sentindo, desceu revelações aqui. O interessante, meu amado irmão, não é quando está escondido, o interessante é quando ele vem para... Meu Deus. Aí tu vai entender o que Deus vai fazer na tua vida nessa noite. Olha aí, Jesus, o Senhor revela demais. Deus está falando assim, eu escondo o projeto, e eu também faço ele vir para fora. Quem mandará lavacébia. Aí, irmãos, viveram então ali os seus momentos, e Ana ficou grávida. Ela começou a gerar. Entenda uma coisa nessa noite. Depois que ela começou a gerar, meu amigo, acabou a perseguir. Procura na Bíblia se Penina perseguiu mais. Porque a afronta que Ana vivia, ela não está vivendo, porque está gerando. Ai, Jesus. Só que ela fez um voto, irmã. Se Deus me der o filho, eu vou ter que devolver. Ai, Jesus. Aí então Samuel nasce, pega uma fase que ele cresce, e então Ana vai subir no templo para quê? Para devolver. Aí então Penina agora vai querer então provocar, aí Deus fala, para com isso, mulher. Fui eu que fechei, fui eu que abri. Quem está entendendo essa noite? Você vai provocar, mulher? Então peraí. Além de eu dar o primeiro filho para ela, e ela devolver para mim, o que os seus filhos não foram, o filho dela vai ser. Quem está entendendo? Olha aí, pastor. Penina, tem um filho seu que é juiz de Israel? Não, Diana é. Quem está entendendo? Penina, tem um filho seu que é profeta de Israel? Não, o Diana é. Penina, tem um filho seu que é sacerdote de Israel? Não, o Diana é. Sabe o que Deus está falando para você aqui nessa noite? O mundo lá fora quer ser o que Deus preparou para você aqui nessa noite, não é. Eita Jesus! Eita Jesus! O mundo lá fora quer ser o que você é, e não consegue ser, sabe por quê? Porque o projeto é seu, foi Deus que te deu, foi Deus que entregou na tua vida. Minha irmã, levanta a mão de novo aí, a senhora aí, é hoje, só está entendendo que é hoje, que a frustração que tentou te matar, não te mata nunca mais. Jesus! A frustração que tentou causar uma tristeza tão profunda na tua família não te mata nunca mais, porque hoje você está entendendo que este problema, que essa luta, que esse deserto não é para te matar, mas é para te aproximar do teu Deus nessa noite. Oh Deus! Eu tenho mais para dizer para a senhora. Antes que esse ano acabe, a senhora vai ter motivos para sorrir. Novamente. Novamente, a senhora vai ter motivos para sorrir. Porque o Deus que fez na vida de Ana, vai fazer também na tua família nessa noite. A igreja pode dar uma salva de palmas para Jesus Cristo nessa noite. Meu Deus! Alapachou, labandarabla, semerecalamanarépia. Eu já quero terminando, irmãos. Aí, a Bíblia então vai falar para mim que Samuel cresce e começa a fazer algo que me chama muita atenção nos dias de hoje, irmão. A ter sensibilidade. Um homem e uma mulher sem sensibilidade não consegue sentir Deus. Sabe por que é isso, meu amado irmão?
Porque muitas das vezes a gente tem sensibilidade para os nossos afazeres e pouca sensibilidade para com Deus. Só que a Bíblia fala que Samuel está limpando o templo todo dia, sabendo que Deus não queria falar com ninguém, ele está lá. Aí é forte isso, Jesus. Aqui Deus falou para mim aqui, irmã: Samuel, antes de eu falar com você, limpe a minha casa primeiro. Samuel, antes de eu falar com você, arruma o altar primeiro. Samuel, antes de eu querer revelar alguma coisa para você, Samuel, fica na torre de vigilância. Quem está entendendo nessa noite? Até que Deus, meu amigo, deseja falar com Samu, e a Bíblia fala que a lâmpada está acesa, e todos estão querendo dormir. Aí Samuel vai querer pegar a prática de Eli. Ele vai querer então dormir, mas a lâmpada está acesa. Só pode dormir depois que a lâmpada se apaga. Quem está entendendo? Mistério. Aí Samuel então pensa em dormir. Aí Deus fala assim: eu estou aceso, Samuel, eu quero falar com você ainda. Aí Deus começa a falar o quê? Samuel, Samuel. E aonde que Samuel vai? No quarto de Eli. Agora adivinha comigo como é que estava o quarto de Eli? Todo escuro, porque ele estava com sono. E todos aqueles que estão com sono e querem dormir, dormem no escuro. Ou seja, é muito mais fácil você descansar. Você pega no sono rápido, quando está tudo escuro. Só que Deus falou assim para Samuel: Samuel, enquanto a luz estiver acesa, não deita para descansar não. Ai Jesus, vou falar isso aí, Senhor, amém. Quem lembra da parábola das 10 virgens? Alguém está entendendo? O noivo falou com quem estava com a lâmpada apagada? Falou com quem estava com a lâmpada? Meu Deus. Vocês estão entendendo, irmão? Você acha que Deus vai falar comigo e com você com a lâmpada apagada? Primeiro acende a tua lâmpada nessa noite, para depois você ouvir a voz de Deus. Quem está sentindo a presença de Deus aqui nessa noite? Para nós terminarmos. Aí então Samuel vai uma vez ao quarto de Eli. E chegando lá, ele fala: eu não te chamei. Ou seja, porque o meu quarto está escuro e eu estou dormindo. Sabe o que eu vejo nisso nessa noite? Alguém só vai chamar alguém quando o seu quarto estiver... A pastora, meu Deus. Aí é sinal que a pessoa está acordada. Aí Samuel então volta para o quarto, e pela segunda vez o Senhor fala com ele: Samuel, Samuel. Ele volta para onde? Para o quarto de... Está apagado. Mesmo assim ele insiste: o Senhor me chamou. Ele falou: não, não te chamei. E volta para o quarto. Até que na terceira vez Deus fala: Samuel, Samuel. E ele vai até onde? Eli. E ele fala e entende na mesma hora: eu não te chamei, mas eu sei quem está te chamando. Quem está entendendo? Aí a Bíblia vai falar para mim então que Eli então traz um segredo na vida de Samu. Agora entenda. Ele falou assim: Samuel, quando você escutar essa voz, você fala assim: fala, Senhor, que o teu servo... Meu Deus. Aí Deus fala com Samuel, e ele faz o que ele lhe pede: fala, Senhor, o que o teu servo... Agora pega aqui, nós encerramos agora. Deus falou com Samuel, e ele estava no seu quarto. Se você ler lá depois, você vai ver. Depois daquilo, Eli não conseguiu mais. Sabe por quê? Ele sentiu saudade daquilo que Deus falava com ele. Vocês estão entendendo nessa noite? Eu vou falar. Deus está falando assim: tem muita gente aqui que está sentindo saudade das intimidades que tinha comigo, meu filho.
Ai, tarablaçudébia. Tem muita gente aqui que quando eu descia na madrugada lá no teu quarto, você eminai, tuila vosso nome camandarabashuia bandarébia. Tu não conseguia mais dormir. Tu levantava para falar comigo e demorava para tu pegar no sono, porque a minha presença te incendiava. Ah, na saia labassudébia. Anibi cabraia bondesuia labrachanerabla na quédia. Amandui piquia labassouro monerebla na cai. Amentiu que me lantou te plata e até camanarabra subia. Ai pra to te cablas terminarapia. Amandara show no rebede que me lablas dácia. Jesus manda eu profetizar dentro dessa igreja. Avisa a minha casa que hoje eu vou acender a lâmpada, hoje eu vou acender a luz, hoje eu vou acender a minha graça. Eu vou acender a minha lâmpada na tua vida nessa noite. Eu vou mostrar para você o propósito que eu coloquei no seu coração. Você que crê nessa noite, dá uma salva de palmas para Jesus Cristo aí neste momento.